Vocês podem confirmar? Eu estou gravando a aula, tá? Agora que vai começar a gravação. Era muito importante que a gente gravasse para a gente montar depois. Bem, voltando então. A palavra de Deus, então, é a verdade. Tudo que está na palavra de Deus é a verdade. Ou seja, uma das características da palavra de Deus é que ela é inerrante em tudo o que a Bíblia ensina, seja religioso, moral, social ou até mesmo físico, ela é absolutamente verdadeira e livre de erros, né? Então, nós cremos, então, na inerrância da palavra de Deus. Provérbios 30, versículos 5 e 6 diz que toda palavra é pura, ela é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não repreenda e você seja achado mentiroso. Mateus 5, 17 e 20 vai dizer, é Jesus falando que ele veio para cumprir aquela palavra, né? A palavra de Deus, ele veio para cumprir a lei. João 10, 34, 35, lá no finalzinho dessa passagem, Jesus vai dizer o quê? Que a escritura não pode falhar, né? Então, a palavra de Deus é a verdade. E João 17, 17, na oração de Jesus, ele diz, a tua palavra é a verdade. Então, esse novo conceito que nós temos hoje nesse nosso mundo, né? Que as pessoas agora, então, são muito antropocêntricas, né? Muito cheias de si. E, com isso, existe aquela célebre frase atual, a minha verdade. Você acredita na sua, que eu acredito na minha. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade. Não existe a minha ou a sua verdade. Existe uma só, que é a palavra de Deus. Nós não podemos nos contentar com isso, né? E ficar calados diante dessas coisas que o mundo hoje em dia nos traz. Outra coisa, a palavra de Deus, ela é suficiente, né? E aí isso está muito bem descrito pela Reforma, quando os reformadores, né, voltaram às Escrituras, eles trouxeram então esse conceito, né, de sola escritura, que é a nossa única regra de fé e prática, né? Não há outra forma de você buscar a Deus que não seja através da palavra de Deus, né? Ali está suficiente. Tudo que Ele quer que nós saibamos e que nós sigamos está ali, contido na palavra de Deus. Não há nada que esteja no mesmo patamar da palavra de Deus, né? E aí, 2 Timóteo 3, 16, 17, ele vai dizer, né, que a palavra de Deus ela é útil, né? E ela é útil para quê? Para que nós somos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ou seja, se é perfeito, não tem mais nada, não precisa mais nada, né? A palavra de Deus ela já é suficiente. Gálatas 1:8, Paulo vai dizer que mesmo que um anjo venha e pregue para vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja esse anátema. Olha só o que envolve, né, esse texto que Paulo traz aqui. Mesmo que um anjo venha trazendo uma novidade que não esteja na palavra, seja ele anátema. E aí é interessante, né, uma coisa que a gente pode pensar. Se alguma vez algum pregador for falar para nós que ele vai trazer uma nova revelação de Deus, ou tem dois caminhos dessa revelação. Ou essa revelação não está contida na palavra, então a gente tem que considerá-lo anátema, considerá-lo, esqueci agora a tradução da palavra, anátema, maldito. A gente tem que considerá-lo maldito e não ouvir o que ele está dizendo, porque ela não está contida na palavra. Ou o que ele vai revelar já está na palavra, porque tudo que a gente precisa já está lá. Então, essa profecia já é desnecessária, né? Ou ela vai estar dentro da palavra, ou ela não vai estar na palavra, ou um ou outro. Então, nunca vai ter uma novidade que não esteja contida na palavra de Deus. Outra coisa interessante é que a gente pode pensar assim, então Deus não está mais se revelando hoje com de novas formas. Sim, não está mais se revelando no mesmo nível da palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela já é suficiente. Mas cada vez que nós vamos à palavra de Deus estudar, ele vai se revelar a nós de maneiras diferentes. Através do quê? Do Espírito Santo que nos ilumina, né? Então, a gente vai ler uma passagem, vai ter uma revelação de Deus aplicando aquilo na nossa vida de uma forma. Outra vez que nós formos à palavra, lermos de novo o mesmo texto, a gente vai ter uma nova revelação de Deus. Então, creiam, irmãos, que a palavra de Deus ela é suficiente e Deus se revela através dela. Amém? Ela é suficiente para todos nós. Então, cada vez que nós vamos até as Escrituras, descobrimos novas coisas de forma diferente por causa da iluminação do Espírito Santo. E também a palavra de Deus não está limitada no tempo. Aquilo que ele revelou lá no passado significa muito para nós ainda hoje, né? Nós cremos também nisso. Deus é o mesmo
aquele Deus lá do deserto, que o povo não podia sequer chegar perto dele, aquele Deus santo ainda é o mesmo hoje, né? E graças a Deus que nós temos, através de Jesus Cristo, livre acesso ao Pai, mas ele ainda exige de nós a mesma santidade. E aquilo que ele exigia antes, né? Ele exigia o quê? Ofertas, né? Sacrifícios de animais. Aquilo que ele exigia antes, hoje foi modificado pelo quê? O que nós devemos oferecer a Deus hoje? A nossa obediência, né? Nós ainda temos o nosso compromisso de obedecer a Deus, né? O povo naquele tempo deveria obedecer a Deus como? Fazendo aquelas ofertas, e hoje nós obedecemos a Deus como? Estudando a palavra de Deus, seguindo as suas ordens e sempre meditando na palavra. E aí também aqui nesse texto de 3, 16, 17, então a gente vê que tudo que uma pessoa precisa para chegar ao nível espiritual máximo nessa vida pode ser encontrado nas Escrituras. Então a palavra de Deus ela é suficiente. Alguma coisa, Moisés, vai falar? Já passar para a próxima. Assim, só para dar uma ênfase na questão da palavra, né? Jesus mesmo usou, está escrito, autoridade. A santidade procede de autoridade. E para a gente ter autoridade, né, sobre doenças, enfermidades, demônios, a gente tem que estar cheio da palavra. Porque se a gente não tiver cheio da palavra, não temos como combater o inimigo. A armadura que Deus nos dá também está ali a palavra de Deus. Então, é muito bom a questão da palavra estar na nossa boca, na nossa mente, né, para poder ter essa perfeição, né, ser perfeito e habilitado. Ele diz, habilitado para toda boa obra. Então, eu só vou poder ter a habilitação dessa boa obra se eu for perfeito. E eu só vou ser perfeito se a palavra que está no meu coração ela está alinhada, né? Essa que é importante, está alinhada com o propósito de Deus. Quando ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é porque a palavra de Deus vai nos limpando, nos regeneroso. Porque diante da importância da palavra de Deus, eu preciso ter uma paixão, uma compaixão pela palavra de Deus. E é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Ela não pode, de maneira nenhuma, ser refutada, ter alguma dúvida, como a gente vê muitos dos teólogos hoje, pessoas falando sobre coisas que levantam questionamento a respeito da palavra de Deus. Eu fico indignado quando começo a fazer o levantamento algumas coisas da palavra de Deus. Mas está muito bom. Continue aí, irmão. Deus te abençoe. Porque é complicado estar como anfitrião e dando aula aqui. Então, pronto. Então, conseguindo. A palavra ela é inerrante, ela é suficiente. Outro ponto. A palavra de Deus é espada. E aí o Moisés, inclusive, já deu aí, né, a questão da autoridade, né? A palavra de Deus, então, ela é espada. Isso está lá em Efésios 17. Que a palavra de Deus é a espada do Espírito, né? É a palavra de Deus. Jesus utilizou as Escrituras para combater o inimigo, né? Isso lá na tentação. A gente vê lá Jesus, então, utilizando a palavra de Deus para combater o inimigo. Jesus, ele não abandonou a provisão diária. Lembra que a gente falou do maná? Da provisão diária, de estar diariamente com Deus? Mesmo lá, no jejum, Deus não abandonou aquela provisão diária de Deus. Ele não aceitou a oferta do inimigo e respondeu às tentações com uma referência bíblica, né? Então, a palavra de Deus ela serve como espada para nós lutarmos contra as forças do mal que nós sabemos que existem, né? A batalha espiritual. E a palavra de Deus é o próprio Deus, né? Isso, João 1:1 reflete muito bem isso. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra logos, né? O verbo lá no original é logos, que é a palavra, né? Então no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E Apocalipse 19:13 diz que o seu nome é o verbo de Deus, né? Então Jesus Cristo é o verbo de Deus. João fala isso e ele repete isso lá em Apocalipse, o mesmo João que escreveu o livro de Apocalipse. Então, resumindo tudo isso que nós vimos até aqui, né? Nós vimos andando desde lá do maná, vemos a revelação de Deus de forma escrita,
Nós vimos que a palavra de Deus, então, ela é inerrante, ela é suficiente, ela é a espada que nós podemos utilizar e ela é o próprio Deus. Isso implica, então, que Deus anseia ter um relacionamento conosco. Ele nos deu a palavra de Deus para termos esse relacionamento. Então, qual deve ser a nossa atitude diante de tudo isso? É uma atitude de reverência para com a Bíblia, né? Como servos do Senhor. Estudar a Bíblia, então, precisa ser a nossa fonte de vida emocional, aliás, de fonte de vida devocional. Devemos ter uma vida devocional, né? E a escritura, o estudo e leitura da palavra é a fonte dessa vida devocional. E ela também serve para que a gente possa o quê? Aprimorar o nosso relacionamento espiritual com Deus. Fazendo isso, então, nós podemos então ter uma vida de santidade, né? Progredir na nossa vida de santidade, que é isso que nós estamos aqui, então, estudando nesse curso. Né? E um dos pontos, então, seria a leitura da palavra. O Deus das Escrituras deseja, então, estreitar esse relacionamento, né? Conosco, né? Através da Escritura. Quando a gente se aprofunda na palavra, a gente se aprofunda não de algo apenas sagrado, né? A Escritura sagrada não é algo apenas sagrado, mas também é confiável e também pode aumentar a nossa sabedoria e o nosso vigor espiritual. E aí, Salmo 42:1, um versículo muito famoso: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Interessante, porque a corça, quando ela está muito tempo longe da água, ela começa a emitir um cheiro que os predadores dela começam a saber onde ela está. E aí, o que ela faz nesse momento? Ela levanta o focinho e onde ela está, ela consegue sentir o cheiro da água. Ela suspira pela água para quê? Para que ela possa viver. Né? E ela vai até a água para poder se banhar, tirar esse cheiro e poder sobreviver. E esse anseio que ela tem pela água, é isso que o salmista coloca aqui no texto, né, de Salmo 42:1. Nós devemos também ansiar, né? E essas águas é o que? É o próprio Jesus Cristo, né? E nós temos que ansiar estar perto de Deus, né? Quando nós queremos ter vida, vamos até Ele, né? E a nossa alma precisa ansiar isso, né? Nós, como servos do Senhor, com toda essa maravilha que Deus nos deu das Escrituras Sagradas, nós devemos, então, ter esse anseio de estar com Deus. Então, a gente entra aqui no próximo tópico um pouco mais prático. Então, por que ler a Bíblia? Né? Depois de tudo isso que nós falamos, por que ler a Bíblia? E aí o escritor Ryle diz que a santificação é também algo que depende em muito do uso diligente dos meios bíblicos. A gente está, então, passando aqui pela parte da leitura bíblica, e ele diz que depende em muito também dos meios bíblicos, porque existem outros meios. Né? Nós vamos também estudar sobre a oração, nós também vamos ver que nós temos a união com Cristo, nós não estamos sozinhos nessa caminhada, não é um esforço totalmente do Paulo, do Moisés ou de todos nós aqui. Cristo está em nós. Né? E também nós temos o Espírito Santo também, né? O meio diante do poder de Deus, que é o Espírito Santo conosco. Mas também exige que nós tenhamos um uso diligente, né, dos meios bíblicos. Nós temos que ter esse esforço de ler a palavra de Deus e estudá-la. 2 Pedro 3,18, né, ele diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aí, no final desse texto, ele até diz, né, a ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. 1 Tessalonicenses 4:1, Paulo fala a mesma coisa. Ele diz, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Paulo está dizendo o quê? Que ele foi lá, ensinou, e agora ele escreveu para eles aqui essa carta, que eles continuem fazendo o que foi ensinado. Ele está falando para nós, então. Né? Nós temos que se apropriar do que está escrito e continuar progredindo cada vez mais. Então, por que ler a Bíblia? Agora, de forma mais prática. Porque nós podemos, através dela, ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Né? Em João 6,45 vai dizer que está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus, e a palavra de Deus, ela nos ajuda a ouvir a Deus. Nós precisamos da palavra de Deus para ter vida, né? Como a corça anseia pelas águas, nós devemos ansiar também, buscar a viver, né, perto de Deus. E nós temos vida ao ler a palavra de Deus. Né? Mateus 4,4, que é quando Jesus responde à tentação, ele diz, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nós vivemos da palavra que procede da boca de Deus. A gente lê a Bíblia também para ter sabedoria, para achar sabedoria. Salmo 119:99.
Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Olha como o salmista diz aqui, que ele compreende muita coisa por causa de meditar na palavra de Deus. Então, nós temos também, nós achamos sabedoria. Precisamos da palavra de Deus para resistir ao pecado, né? E aí o salmista vai falar: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, né? Então, nós podemos saber que caminho andar, para onde ir, através da leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus também serve para nós para consolo e esperança. Eu já tinha lido lá em Romanos 15:4, eu vou ler novamente o versículo que diz: pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, a palavra de Deus ela é consolo para nós e também nos dá esperança. E 2 Timóteo 3:16-17, aptos a toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esses são alguns motivos, né, que eu pontuei aqui. Claro, existem vários outros, mas nós temos que ler a Bíblia para termos isso, né, para ouvirmos a voz de Deus, termos vida, achar sabedoria. E no contexto geral, a gente vai entender, então, que temos que ler a Bíblia para ter uma vida de santidade cada vez mais progressiva, possamos crescer na graça de Deus. Os irmãos têm algum questionamento, alguma coisa a falar? Alguém deseja falar alguma coisa? Moisés, se quiser também participar. Eu só, assim, dessa importância da leitura, né? O próprio Deus, quando escolhe Josué para assumir agora o povo, né? Que Moisés morre, e lá em Josué, capítulo 1, ele diz assim, verso 8, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O próprio Deus orientando a Josué nessa questão de falar do livro, meditar no livro dia e noite e ter o cuidado, né? Ou seja, a questão de não somente ser ouvinte da palavra, mas praticante da palavra de Deus. Eu peço a Deus, Senhor, eu não quero ser ouvinte, eu quero agora praticar, me ajuda, é uma disciplina. Porque a carne, irmãos, não quer ler a palavra, não quer meditar a palavra, não quer ter um momento a só esconder. A gente tem que estar, como Paulo diz, é uma luta diária, a gente tem que matar o leão diariamente. Lembra que o leão está ao nosso derredor, querendo nos tirar, né, a atenção, algumas brechas que ele começa a colocar alguma área da nossa vida, e a gente, Senhor, me ajuda a estar meditando na tua palavra, para que possamos ser bem prósperos no nosso caminho e será bem sucedido tudo o que fizer. Então, é o segredo. Quer você ser bem sucedido na vida? Você quer comer o melhor do maná, né? Refinado, quer teus inimigos fora do teu alcance, qualquer coisa que você... Então, aqui, medita na palavra, dia e noite. E aí o Senhor vai te orientando cada decisão que você vai tomando, cada escolha que você vai tomando, a palavra de Deus vai dando esse direcionamento. Faça isso na sua vida e Deus vai honrar o seu nome. Deus faz isso não porque eu mereço ou você merece, mas Ele honra a palavra dEle. Ele ama a palavra dEle. Há uma aliança que Ele tem conosco. Faz valer isso. E foi assim com a vida de Josué. No final, quando já velho, Josué ele chega num momento de assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, todo mundo, olha, vocês querem seguir outros deuses, segue, mas eu e minha casa vamos seguir ao Senhor. Então, medita de ensinar aos filhos, aos nossos, né, as pessoas que estão em volta de nós, a palavra de Deus. Não só para nós, mas as pessoas que estão em volta de nós.
Então, aquilo que a gente está ensinando, você reproduz isso em casa, no trabalho, onde você estiver, né, para que as pessoas vão observar você se você é praticante da palavra de Deus, né? E esse testemunho a gente tem que dar a palavra de Deus. Vai valer. O Senhor honra a sua palavra. Tenha certeza disso, né? Quando você coloca em teste isso, essa prova, ele daí diz: prova-me. Então vamos provar o Senhor, né? Você quer provar o Senhor, então faça essa prova com o Senhor. Mas ande Amém. com ele. Obedeça a ele. Pronto, Paulo. Com você. Vamos lá, então. Então, nós já vimos aqui por que devemos ler a Bíblia, né? E aí o nosso curso se chama o quê? Brecha em nossa santidade, né? Porque nós vamos analisar aqui por que tem essas brechas, por que tem esses buracos na nossa santidade, né? E uma delas é a falta de leitura, né? Então, o que dificulta a nossa leitura? Eu coloquei aqui só um título exemplificativo, mas aí eu queria ouvir os irmãos. A gente fez, inclusive, um testezinho para colocar para vocês mandarem para a gente. Aí 7 pessoas enviaram, responderam. Esse aqui foi o nosso resultado. Com que frequência você lê a Bíblia, né? Aí 42% disseram que lêem diariamente. Teve gente que lê todo dia. De vez em quando foi 14%. 28% disseram que mais de uma vez por semana. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo. E aí, quando é que você lê a Bíblia? Quanto tempo você passa? Quando você lê a Bíblia, quanto tempo você passa lendo? E aí nós tivemos esse resultado, né? Uma parte diz que lê mais de 1 hora e outra parte diz que até 15 minutos, né? Temos 2 extremos. São 8 respostas que tivemos para dar uma amostra. A gente queria que fosse até mais para a gente poder ter uma amostra melhor. Mas eu queria ouvir os irmãos. Uma pessoa só pode falar o que dificulta a sua leitura? Se você tem essa dificuldade de ler a palavra de Deus, o que seria a dificuldade para você ter esse contato diário com a palavra de Deus? Algum irmão? Ou irmã? Paulo, Pode falar, Tatiana. deixa eu botar vocês aqui na tela. Eu sou do time, né, do Moisés, que quando ele estava falando aí, que é uma luta diária mesmo para a gente buscar, né, porque muita coisa concorre com ela, né? E se de fato a gente não priorizar, chega ao final do dia a gente não fez, né, nem olhou. Então, assim, no meu caso especificamente, e aí talvez seja o de muitos irmãos, você tem que lutar realmente, né? Mas a palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Ainda que a gente tenha essa luta, a gente não pode desistir, né? A gente precisa ser perseverante, porque no dia que a gente, né, atual, que a gente vive hoje, a gente é muita coisa concorrendo, né? E assim, você pode até achar assim, mas é porque um exemplo, né? Estou dizendo um exemplo, é o ministério, é a EBD, né? Tem gente que fala, né? Às vezes tem gente que só na EBD que consegue, né, parar para ler alguma coisa. É uma atividade na igreja, às vezes você pode mascarar isso com outras coisas, né? Dentro do nosso próprio ministério, dentro da igreja, com a obra. Então, assim, de repente você pode achar que isso te substitui, né, a leitura da palavra, porque eu estou na obra. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, porque não adianta, né, a gente estar na obra, mas a gente não se alimentar da palavra. Verdade. Então, a gente precisa se policiar quanto a isso. Então, assim, no meu caso é uma luta diária, mas a gente precisa ser perseverante. Há dias que, de fato, as dificuldades vêm e a seta vem e é assim, hoje não dá, hoje não tenho condições. Ou então, nem pensa, né? Nem imagina isso. Mas lá no fundo você sabe que é isso mesmo. Quando você parar para refletir, o Espírito Santo te diz, olha, isso é uma desculpa, né, idiota, né? Vamos dizer assim. Vamos falar a verdade, né? A gente não tem, é uma luta diária. Então, assim, no meu caso também né? Então, acho que da maioria dos irmãos aí, por isso que eu falei que era do time de Moisés. Eu posso falar um pouquinho? Pode. A dona Maria do Carmo aí é minha mãe. Falei, mãe. É o seguinte,
eu tenho o costume de todos os anos ler a Bíblia uma vez no ano, né? Durante o ano. Mas esse ano eu estou estudando, né? Que as outras vezes eu só leio. E agora eu estou lendo de livro por livro, estudando. Mas eu tenho que fazer isso pela manhã, porque se eu não fizer logo, eu não consigo. Passo o dia todinho, vem as atividades, vem as coisas, que a gente começa a olhar uma coisa, olhar outra, fazer uma coisa e outra. Quando eu vejo, tem passado o tempo e eu não li, entendeu? Aí é isso que acontece com a gente, né? Se a gente não tiver um propósito mesmo, firme com o Senhor, e botar mesmo a gente tem que separar aquele tempo. Mas se a gente passar, a gente não consegue. Entendeu? Quer dizer, acontece comigo, eu não sei se é com vocês. Então é Alô? isso. Alô? Oi, Vilani, pode falar. Também. Eu, como as irmãs, como a Tati, a Maria do Carmo, e eu creio que a maioria das mulheres, né, a gente realmente tem tantas ocupações durante o dia, e é arriscado, você não é que esqueça, mas se sinta cansado. Por isso mesmo, nós temos um roteirinho de leitura, certo? Que nós já fazemos isso há bastante tempo, diariamente, pela graça de Deus, nós fazemos o nosso cultinho doméstico. Hoje só eu e minha filha, né? Precisamos morar nós duas atualmente, mas assim, meus irmãos, você fica tão abençoado com tudo isso, que no dia que você não cumpre, e não é que seja, né, Deus te obriga, mas no dia que você não cumpre essa leitura, nós estamos lendo o livro de Números desse período, a gente fica sabendo que algo na nossa alma está carente, está com fome. Nós temos, assim, as atividades extra, porque nós trabalhamos fora, nós temos a casa, mas isso que Moisés acabou de falar sobre Josué lá, quando ele disse, pois é, você não quer seguir? Tudo bem, mas olha só, o sacerdote está falando, eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. Isso é um testemunho que arde no meu coração, que hoje eu sou o dono e a dona da casa, não, é Deus, né? Mas assim, nós temos esse cuidado, meus irmãos, e isso é tão santo, é tão salutar, traz tanta santidade. Quando nós não fazemos, você sente falta. Eu louvo a Deus, meu irmão, porque, como diz a palavra, sem santidade, nós lemos aí, você colocou lá nos tópicos a santidade, né? Sem santidade, ninguém verá a Deus. E também, não quero ser, em nome de Jesus, um mero ouvinte da palavra, mas a cada instante eu quero, pela graça de Deus, ser um praticante, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só dar a palavra Amém. ao pastor Francisco, que está na nossa sala. Bom dia, pastor. Graça dia, e paz, pastor. queridos. Bom dia, gente. Graça e paz. Prazer, viu, estar aqui com vocês. Quero dar apenas um bom dia e expressar minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês em estudar as Escrituras. Não é? Estava ouvindo aqui o testemunho aí da nossa querida falando sobre ser praticante da palavra, né? O próprio Jesus disse: examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, que Deus continue abençoando vocês grandemente aí, e eu sei que o período é bem curto, então não quero atrapalhá-los, eu quero dizer só que eu estou muito feliz em vê-los estudando as Escrituras. Deus abençoe grandemente. Paulo, fique com Deus. Obrigado, e, gente, pastor. Bom dia. é de Deus, hein, pessoal? É de Deus. É de Deus. Amém. 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 Então, a gente está vendo aqui, né? Uma das coisas, então, a gente ouviu aí os irmãos falando sobre o tempo, né? O que dificulta, então, a nossa leitura? É a falta de tempo. E aí, Eclesiastes 3:1, texto conhecido, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, buscar ler a palavra de Deus, ela envolve ter como prioridade ler a palavra de Deus e disciplina. Porque você perceba, vocês falaram aqui da questão de você estar envolvido em outras coisas, e aí quando você vê que no final não tem mais tempo para ler a palavra de Deus. Por quê? Porque a sua prioridade naquele momento foi o quê? As outras coisas. É trabalhar, né? Você precisa trabalhar para ter dinheiro, então a nossa prioridade durante o dia é trabalhar. A nossa prioridade quando a gente está doente é ir ao hospital, tomar remédio, se cuidar.
Ou seja, a nossa prioridade vai mudando a cada momento que nós damos aquele algo a prioridade. Então, se a leitura da palavra de Deus não é a sua prioridade, você nunca vai ter tempo. Se você for perceber, nunca vai haver tempo para ler a palavra de Deus, se ela não se tornar a sua prioridade. Aí tudo bem, você tem a prioridade de ler a palavra de Deus, e aí você precisa o quê? Disciplina. Né? A irmã Tatiana, então, falou aí da questão de perseverar. Né? Nós temos que ter, então, essa disciplina de ler, separar um momento para ler a palavra de Deus diariamente, né? E é muito importante vocês lerem diariamente a palavra de Deus. E uma coisa que a minha mãe está fazendo agora, né? Ela está estudando a palavra de Deus, não somente lendo, né? De forma corrida. Até porque, irmãos, se vocês perceberem, esses desafios de leituras que são muito curtos, por exemplo, leitura da Bíblia em, sei lá, 30 dias, em 90 dias, acaba que você vai ficar correndo para ler a Bíblia e você não vai extrair realmente aquilo que Deus quer falar com você. Então, às vezes, só o desafio, pelo desafio mesmo, ele atrapalha também a sua meditação diária de ler a palavra de Deus. O importante mesmo é você ler constantemente a palavra, e não ficar somente correndo. É claro que é válido, né? Você ler a palavra de Deus toda, ter o período para finalizar a leitura, isso é muito importante. Mas não esqueçam de que só a questão de você ler correndo e dizer que já leu e não refletir realmente, isso atrapalha o nosso entendimento da palavra de Deus. Então, outra coisa que atrapalha a nossa leitura são as distrações, né? Internet, redes sociais, televisão, né? São aqueles chamados ladrões de tempo, né? Que é aquela questão que eu acabei de falar, da questão da prioridade. Então, você está cansado, meu corpo está cansado. Qual, então, a minha prioridade agora que eu estou cansado, depois de um dia de trabalho? É descansar e não fazer nada, ficar só assistindo televisão. A minha prioridade, então, vai ser o quê? Descansar o meu corpo, né? E não ler a palavra de Deus. Percebam, então, que tudo envolve a questão de prioridade, né? E aí nós vemos lá em Lucas 10, do 39 até o 42, na verdade, aqui é 40, mas é 42, é a questão da Marta e Maria, né? Que a Marta deu prioridade ao serviço, enquanto que a Maria deu prioridade a ouvir ao ensino que Jesus estava dando, né? E aí a Marta vai dizer: Senhor, não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Olha a prioridade da Marta, né? Servir, trabalhar, ficar ali. E aí Jesus responde: Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. E por último, beleza, ok, eu tenho tempo para ler a palavra, eu tenho disciplina, mas aí falta entendimento. Eu leio e não entendo. Aí também é um outro problema que pode acontecer conosco, né? Falta de entendimento. E o que diz a própria palavra de Deus? Peça sabedoria, né? Tiago 1, 5 e 6. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. E também no Tiago 3,17, ele também vai dizer que a sabedoria lá do alto, ela é pura, pacífica, gentil, amigável. Então, há uma melhor sabedoria a ser buscada do que essa, de pedir a Deus? Outra coisa que nós podemos fazer também de forma mais prática e aqui entre nós, é estarmos aqui estudando a palavra de Deus, é vocês estarem durante a semana estudando a palavra de Deus, é vocês terem uma Bíblia com comentários, né, que tem aquelas anotações. Existem livros que também nos ajudam a compreender certas passagens, né, e a gente ficar só se contentando com aquilo que a gente ouve, né? Você abre ali um culto na internet, hoje tem vários cultos de várias igrejas, você ouve o pastor expondo a palavra, é válido, ok, mas você também tem que buscar, né? E nós temos vários meios para buscar entender cada vez mais a palavra de Deus, né? Então, a falta de entendimento ela não é também uma desculpa aceitável, né? Nós temos diversas formas de combater isso, né? Essa falta de entendimento. Então, como devemos ler a Bíblia? E aqui eu vou tentar aqui abordar 4 pontos básicos para a gente, então, como é que a gente deve se achegar à palavra de Deus, né? Não basta, então, ficar só lendo sem entender, né? É que nem o papagaio, que só repete aquilo que o dono dele ensina, sendo que o papagaio, sendo um animal irracional, não sabe nem o que ele está falando. Então, nós, como cristãos, nós não podemos ser assim também. A gente não deve só repetir aquilo que a gente ouve no culto do domingo, ou vocês estão ouvindo de mim aqui e repetir para outras pessoas. Vocês também, cada um de nós, tem o dever de buscar entender, né, por si mesmo, né, buscar o Senhor e tentar entender e refletir na mensagem que está sendo transmitida ali na palavra de Deus, na sua leitura diária. No domingo, quando vocês estiverem no culto, vocês também façam anotações, né? Durante a semana, vocês estudem, participem de grupo familiar, onde é muito importante também nós estarmos participando do grupo familiar para a gente possa ser edificado com a palavra de Deus.
Então, também existem várias formas de a gente se achegar e entender cada vez mais a palavra de Deus. De forma mais prática, então, como que nós devemos se achegar à palavra de Deus? Primeiro, orando. Né? É muito importante que nós tenhamos esse momento de oração antes da leitura e depois também da leitura, né? Como uma atitude de reverência, né? Reverência a essa revelação que Deus nos deu, né? A sua vontade, está tudo ali escrito. Homens morreram para que essa palavra estivesse aqui hoje conosco, nas nossas mãos, né? Então, nós devemos ter essa reverência a Deus por ter nos revelado a sua vontade, e nós podemos hoje entendê-la, né? Com a nossa língua materna. Né? Durante muito tempo, a Bíblia ela foi escrita... A Bíblia foi escrita em várias linguagens, né? No original hebraico, no grego, e aí homens traduziram para o latim, e aí naquele tempo o latim era a língua comum da época, de repente não mais se tornou a língua comum, e ela começou a ficar, então, presa somente para aqueles que eram eruditos. Então, somente aqueles que entendiam latim começaram a entender a palavra, e durante toda a Idade Média, a Bíblia foi, então, esquecida, né? As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, e aí homens morreram tentando traduzir a palavra, lutando contra o sistema, para que ela estivesse hoje aqui conosco. Né? Então, nada mais do que termos reverência à palavra de Deus, por termos essa bênção tão grande hoje a nosso alcance. E também humildade, porque a gente é ser humano, nós somos criaturas, e nós vamos ao nosso Criador para entender a sua vontade, nós temos que ter, então, humildade, né? Dizer ao Senhor, me ajuda, ilumina minha mente, para que eu possa entender a tua palavra. Devemos rogar ao Espírito que ilumine, então, as nossas mentes. E aí, Lucas 24 vai falar aquela passagem lá do caminho do Emaús, né? E aí, Jesus, o que ele fez? Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, que nós tenhamos essa vontade de orar ao Senhor para que ele nos explique o que consta nas Escrituras, que possamos entender o que está escrito na palavra de Deus. E aí é interessante, né, que nessa mesma passagem, o Espírito, então, ele se deleita em fazer de Jesus Cristo tornar-se vivo em nós. Lá no versículo 32, os dois discípulos dizem o quê? Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Então, quando você entende a palavra de Deus, o efeito em você é isso, né? Foi o que aconteceu no Emaús e deve ser conosco. Né? O nosso coração deve arder, deve ter aquele momento de você descobrir uma nova revelação de Deus para a sua vida, e isso deve ser também conosco. Nosso coração deve arder de vontade de conhecer cada vez mais o nosso Senhor. Então, outro ponto, como devemos ler a Bíblia? Meditando na palavra de Deus. Faça leitura, faça anotações, faça perguntas ao texto. Né? E Deus dá um entendimento, mas nós precisamos refletir. Né? O Paulo escreveu para o Timóteo, isso lá em 2 Timóteo 2,7. Ele fala bem assim para o Timóteo: pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Olha, Paulo dizendo para o Timóteo, pense bem no que acabo de dizer. Ele acabou de escrever para ele uma carta, ele leu, e aí ele está falando, Timóteo, pense bem, quer dizer, reflita, medite, né? Faça disso um exercício agora, de tentar refletir no que você está lendo, porque Deus lhe dará a compreensão. Somente Deus pode dar o entendimento, mas o Timóteo ele precisava refletir. Né? Então, nós também precisamos refletir na palavra de Deus. Acontece isso conosco cada vez que nós estudamos a palavra de Deus. E aí vai de novo aquela coisa, né? Não consigo entender o que eu acabei de ler. Aí existem as Bíblias com comentários, existem livros que nos ajudam a entender e diversas ferramentas que hoje temos ao nosso alcance. Próximo ponto. Vamos lembrar, vamos ter constância na palavra de Deus. Orar, meditar e lembrar. É o terceiro ponto. A constância é você ler e lembrar das passagens que você leu. E aí, nesse ponto, é uma coisa que a gente perdeu. Eu não vejo mais, né? Pelo menos ao que eu conheço, eu não vejo mais a gente tendo aqueles exercícios de tentar decorar versículos, né? A gente não ouve mais falar por aí, mas quando eu era criança, eu ouvia muito na minha escola bíblica dominical, né? Que nós tínhamos que decorar um versículo por semana. E é importante. E não é importante não só decorar um versículo, mas também todo o contexto, todo o texto. Aí eu falo até aqui da minha mãe, ela está decorando o Salmo 27, né? Ela está lendo todo dia para decorar o Salmo 27. É importante você ter, né, decorar versículos, até porque, irmãos, quando vocês forem falar o evangelho para outra pessoa, é muito mais fácil você comunicar a ela o evangelho do que, olha, aqui, vem aqui, eu vou te mostrar aqui o que está escrito aqui.
fica um pouco mais difícil você evangelizar só fazendo a pessoa ler. Às vezes, você comunicando e falando aquilo que já está decorado no seu coração é muito mais prático, né? Isso ajuda muito na hora de evangelizar. E aí, Oséias 4:6 vai dizer que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E Josué 1:8, né, que Moisés já leu, ele diz que nós devemos meditar nela dia e noite para que a gente tenha o cuidado de fazer tudo que está nela escrito. Eu estou lendo já, inclusive, para a aplicação nossa, né? Deus falou a Josué para que ele fizesse isso e ele fala conosco hoje. E Salmo 49 diz que nós devemos ler a Bíblia lembrando dela e decorando e estando meditando nela para que nós possamos falar das maravilhas de Deus aos outros que nos rodeiam, ao nosso próximo. Por último, nós devemos orar, devemos meditar, lembrar do que está escrito, mas não adianta nada se nós não praticarmos. E a irmã Vilani, de maneira muito bonita aqui, falou para nós, né, na sua intervenção, ela disse que ela falou justamente sobre isso. Nós devemos praticar, né? Jesus, lá no Mateus 7:24, fala que todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí o Tiago 1:22 é o que a irmã Vilani falou: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, orar, meditar, lembrar e praticar, né? Obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus. E, por fim, o principal motivo, então, para termos essa vida devocional, né, de leitura da palavra, e não só leitura, né, oração, meditação, estarmos reunidos, é porque 1 Pedro 2:9 fala o que nós somos. Né? Nós somos o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, vamos nos encher da palavra de Deus. Né? Nós não podemos nos misturar com o que há no mundo. Nós somos tudo isso aqui que está escrito nesse versículo, que já é tão conhecido dos irmãos, e que nós devemos sempre, então, meditar nisso e lembrar, né, que nós devemos nos alimentar espiritualmente daquilo que Deus nos deu de forma escrita, que é a sua palavra. Amém? Eu coloquei isso aqui para eu não esquecer. O lembrete que na próxima aula, dia 27, não haverá aula, porque vai ser o carnaval e a igreja vai dar uma folga nesse dia. Tá bom, irmãos? Semana que vem não haverá aula. Alguma pergunta, algum comentário? Moisés, quiser falar alguma coisa? Eu só dar mais a ênfase também na questão que o pastor citou, o versículo, né, que testifica de mim, testifica de Jesus. Então, pessoas que dizem assim, eu só vou ler agora o Novo Testamento. Não vou ter o Velho Testamento para ler, porque aí começa a dar umas justificativas. Não, irmão. Isso algumas pessoas orientando ruim isso. A orientação é que você leia de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse vai apontar Jesus. De Gênesis a Apocalipse vai apontar a santificação. De Gênesis a Apocalipse, sempre Deus vai estar se revelando a nós. De Gênesis a Apocalipse, a gente precisa entender bem. E assim, eu até disse, por que eu preciso ler toda a Bíblia e meditar na Bíblia? Nós vamos ter a eternidade, irmãos, para a gente compartilhar aquilo que Deus revelou a nós. Esse é um privilégio que os anjos queriam ter, né, dessa revelação. Deus nos deu essa revelação para nós. Então, assim, vamos ter a eternidade compartilhando de Gênesis a Apocalipse a palavra de Deus. Já pensou, irmão? Então, você diz assim, Moisés, minha mente, eu não consigo nem decorar nenhum versículo. Então, eu tenho pedido ao Espírito Santo, o Espírito Santo me ajuda a decorar a tua palavra, porque a minha mente aqui é tanta coisa que acaba a gente esquecendo muitas coisas. Então, precisamos dar a palavra de Deus na nossa mente. Não é uma das coisas que é um segredo. Quer ter tua mente ocupada, não sei, né? Então, preenche com a palavra de Deus e leve cativa a tua mente à obediência de Cristo. Quando vier algum pensamento, alguma coisa assim, Senhor, isso não é de ti. Leva cativa a obediência a ti, a minha mente. Está lá a palavra de Deus. Então, é importante isso. Muito boa a aula, gostei demais. Show! Deus abençoe a tua vida, Paulo. Tá? Você é uma bênção. Obrigado. Só isso. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. Alguém mais quer falar alguma coisa?
Tem um minutinho para dar meio-dia. Uma coisa que tocou no seu coração. A André está me olhando aí, André. Você quer falar alguma coisa? Senão eu vou passar para o Moisés. Vai, fala aí. Saiu a semana toda para essa aula. Todos os dias ele repetia o assunto, fez slide, ele fez com muito carinho para vocês. Hoje de manhã Paulo, quer repassar mais uma vez? Eu já sei decorado. Então, gostei muito. Parabéns. Amém. Foi bênção, Paulo. Vai, Moisés, então contigo aí para orar. Vilani, vou pedir para o Moisés orar no final, tá, Moisés? Tá, então, só para compartilhar com isso que a Andrés falou, isso demonstra esse seu cuidado, esse seu zelo didático com tudo que você tem, demonstra o quê? Zelo, respeito, amor pela palavra de Deus. Sabe por quê, meu irmão? A palavra de Deus nos diz que maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, né? Então, esse cuidado, esse zelo, isso é do Espírito Santo, meu irmão, para você e, consequentemente, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vai, Moisés, contigo. Vamos fazer uma oração, irmão, para finalizar. A gente depois tem aquele almoço abençoado com a família. Deus, quero te agradecer muito por tua palavra. O Espírito Santo que inspirou homens, Senhor, que tem preservado a palavra de Deus, continua a preservar essa palavra em nosso íntimo, em nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a entender a tua palavra, Senhor, sempre. E tira qualquer dúvida que possa ter em nosso coração a respeito do que é aquilo que tu queres para nós nesse dia, Senhor. Obrigado por cada vida preciosa. Aleluia. Que tu comprou com teu sangue, Jesus. Seja Amém. louvado, Senhor, seja abençoa glorificado, nosso Senhor, nessa semana. Abençoa nossa semana ricamente, Senhor. Livra-nos do mal das tentações. Te louvo, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Boa Amém. semana a todos. Amém. Boa Boa semana. Bom domingo a todos. Obrigado a todos. Até bom almoço. Obrigada pela aula, irmão. Shalom, Pai do Senhor.